Oi, amigas, eu sou o Igorista e sejam muito bem-vindos ao canal mais acessível dessa internet. E hoje vamos conversar um pouco sobre com que idade a gente pode se afirmar dentro de uma orientação, dentro de uma sexualidade. Então já deixa o seu like aqui no começo e no final, se você tiver gostado do conteúdo e não for inscrito, se inscreve no canal, beleza? Agora vem comigo que eu tenho uma coisa a mais para te falar. A ideia desse vídeo partiu de um comentário de uma seguidora de 12 anos que perguntou se ela era muito nova para se entender ali dentro da orientação dela. E eu vou dar uma possível resposta ao longo desse vídeo. Só lembrando que eu já fiz um vídeo parecido com esse daqui, em que eu falo como e quando se assumir para os pais. É só clicar aqui no card que eu vou deixar aí para vocês verem. Mas dando início aqui, eu posso responder já de imediato com um depende. E depende por quê. Nós conseguimos nos entender e conhecer mais sobre a diversidade que o mundo tem a partir do momento que a gente tem contato com esse tipo de conteúdo. Seja com familiares que te apoiam, meio que te induzem a este caminho, ou seja, pela quantidade de informação que você recebe sobre esse assunto durante a sua vida. Isso quer dizer que há um tempo atrás, da minha geração para trás mesmo, a gente tinha pouco acesso à internet e também era incomum você ver pessoas falando sobre homossexualidade, por exemplo. Então qualquer pessoa que fosse LGBT ali dentro da sigla toda LGBTQIA+, era incomum você ver esse tipo de pessoa que te falasse como era, pessoas que se empoderassem com relação a este assunto. E o acesso à internet, que hoje é o que mais traz informação sobre isso, era muito limitado, não era todo mundo que tinha esse acesso. Hoje em dia, os jovens mais cedo do que antes, eles têm todo esse tipo de acesso. Alguns têm pais que já são mente aberta o suficiente para poder explicar e dar esse tipo de educação sexual e sobre a sexualidade mesmo para os seus filhos. Isso quer dizer que é natural que hoje em dia, mais cedo, as pessoas se entendam dentro de sua sigla, dentro ali de uma orientação. Isso porque a pessoa ela consegue buscar informação ali, quando ela tem esse tipo de aptidão, quer saber mais, ela busca mais sobre aquele assunto e a partir do momento que ela vai conhecendo sobre tudo ali que tem dentro do meio, ela começa a se identificar com algumas características e daí então que ela se entende dentro da sua orientação. Algumas coisas elas podem nos limitar durante aí a infância, a adolescência, de nos entendermos dentro dessa sexualidade. E eu acho que a maior delas, além da informação, por exemplo, encaixando a sexualidade aí, não se via muita coisa sobre assexuais, tanto que eu me entendi como assexual acho que em 2017. É bem recente, mas sobre as outras siglas aí a gente já vê bastante. E uma coisa que também dá uma limitada é a nossa aptidão sobre determinado assunto. Falando aqui de educação sexual e sexualidade, quando a gente eu tive muita informação sobre sexualidade quando era mais novo, né, tia, que me falava o tempo inteiro sobre essas coisas, mas eu nunca tive aptidão de procurar saber, de entender mais sobre isso. Isso quer dizer que você pode ser uma criança e ir ali para pré-adolescência, igual eu, até os 15 anos eu adorava brincar de bolinho de barro. Você pode brincar com suas pelúcias e ter uma mentalidade infantilizada, não que isso seja ruim, mas você pode levar isso para sua adolescência até ali uma idade um pouco mais avançada. Isso vai fazer com que você não pense tanto em sexo. Isso é comum com os assexuais, os coleguinhas ali da escola, ali no ensino médio, falando de sexo a todo tempo, mas isso não te interessa. Isso vai fazer com que você seja retraído no assunto, no sentido de que você não quer saber daquilo mesmo, sabe? Então daí que você pode acabar se descobrindo, se entendendo um pouco mais tarde. Ao contrário de pessoas que já têm essa aptidão, que vivem ali em um meio em que pessoas a todo momento estão falando sobre educação sexual, falando como se prevenir, esse tipo de coisa, elas podem ter a vontade de conhecer mais,
Claro que tem todo um limite aí, todo um limite que a gente deve respeitar ao conversar sobre educação sexual com crianças, mas a partir do momento que essa pessoa, esse pré-adolescente, ela tem essa predisposição e quer conhecer mais, ela vai buscar na internet. Então daí que vem aquele processo de conhecer a diversidade, se encaixar em determinadas características e daí então a pessoa acaba se entendendo e se afirmando dentro de uma sexualidade muito mais nova. A questão de se assumir, ela pode vir depois, pode vir em sequência, pode demorar muito tempo, não existe problema nenhum em você guardar isso pra você, porque a gente ainda sabe que tem muita problemática em cima disso, tem muito preconceito, mas a partir do momento que a criança ali, o pré-adolescente no caso, ele se entende e hoje em dia ele quer se assumir, ele tem muito apoio. Se não tem apoio da família, nós temos muitos grupos, muitos fóruns de internet, muitos canais falando e muitas pessoas apoiando umas às outras, pessoas LGBTs que às vezes não têm o apoio base ali, que é da família, e que apoiam uns aos outros. Isso dá um gás, um ânimo, uma coragem para a pessoa se assumir, se empoderar, hoje em dia, o mais cedo possível. E para resumir o vídeo aqui todo, não existe uma idade certa para você se afirmar, se entender dentro de uma sexualidade. Vai depender muito do meio externo que você vive e vai depender principalmente de você. Você se sente confortável, sente aptidão de buscar conhecimento sobre aquilo, você quer pertencer a um grupo, você busca por um rótulo, mesmo que seja um rótulo provisório, então você pode aí buscar as informações necessárias o mais cedo possível e se entender dentro da sexualidade que você se encaixa. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de deixar o like e comente aqui também, que o seu comentário pode virar um vídeo. Eu vou ficando por aqui, beijos e bolos e até a próxima!